Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadashaya Payantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vipakine Vyoma Vyapta Dehaya Darshanamurtaya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmam Om Shanti 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 Om. Namastê. Bem-vindos de volta. Nós estamos vendo o início do Gita, o verso 16 ao 22, o que é aparentemente real é mithya, e é tão bom quanto inexistente. E aquilo que é real, satya, é aquilo que existe sempre. Este conhecimento é o único conhecimento que liberta, é o conhecimento daquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar, mas não basta conhecer aquilo que é sempre presente, sempre existente, sem jamais se modificar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa reivindicar a minha identidade como aquilo. Essa é a diferença entre conhecimento direto e conhecimento indireto. Muitas pessoas possuem o conhecimento direto indireto de Brahman. Brahman existe, Brahman é cuja natureza é isso e aquilo, e se fala isso e aquilo de Brahman, ele jamais se modifica, ele pervade tudo, é o substrato de tudo, nada pode tocar, afetar, ele jamais se modifica. A gente pode saber tudo sobre Brahman. Mas, no final das contas, nós precisamos reivindicar a nossa identidade como Brahman. Entendeu? Em inglês, ele diz, we need to make a stand in Brahman como Brahman. To make a stand in Brahman as Brahman. E não existe nada de arrogante nessa declaração dos Upanishads. Ela ali, de novo, ela se repete diante de nós. Você é Brahman, você é a consciência infinita, etc, etc. Não existe nada de arrogante. É simplesmente o Jiva compreender que ele não é simplesmente uma personalidade, um agente de interativo, entendeu? Um agente de ação, de conhecimento, de experiência. Ele é existência e consciência. Utilizando esse medium, esse aparelho, esse agente, né, essa entidade experienciadora, conhecedora. Então, nós precisamos reivindicar. Então, este conhecimento, você é Brahman, é o único conhecimento que nos liberta do samsara. Conheça aquilo, o qual é indestrutível, aquilo que permeia, penetra este inteiro universo. Ninguém pode causar a destruição daquilo que nunca se modifica, daquilo que nunca nasceu, naquilo que é além da morte, do nascimento. Ninguém pode causar a destruição. Olha, Krishna está tentando convencer a Arjuna a seguir a sua natureza aparente como Jiva, que era aquela de restabelecer e proteger o Dharma, demonstrando a ele que aquilo que ele é não pode ser afetado pelo arco, pela flecha, pela espada. Não existe morte para ninguém, ninguém vai morrer, todos nós existimos no passado, existiremos no presente e no futuro. Ninguém pode causar a destruição daquilo que nunca muda, aquilo que nunca nasce, o ser, o qual não é um objeto de conhecimento, que não é um objeto de conhecimento. Então, aí já começa a ficar, eu estou tentando compreender e conhecer Brahman, a consciência, de tal modo que eu possa estabelecer um relacionamento com essa consciência e, de repente, reivindicar minha identidade como consciência. Mas aqui está dizendo que esse Brahman, essa consciência, esse ser pleno, não é um objeto de alguma coisa que possa ser conhecido. Você não pode conhecer Brahman, você não pode conhecer o ser.
Esse ser que não é um objeto de conhecimento é indestrutível. Mesmo que ele aparentemente viva, vivificando, animando, né? E dinamizando os jivas e todos os outros objetos, né, do universo. Tudo, né, é vivificado e animado através da consciência, mas a consciência não tem o poder direto de vivificar e animar tudo. O que a consciência precisa? Ela precisa de Maya, Ishvara, e aí ela precisa de que mais? No nível mais sutil dessa compreensão, ela precisa dos corpos sutis dos jivas, porque são os corpos sutis que vão vivificar esses corpos físicos nossos. Por isso que quando o corpo sutil se desassocia do corpo físico, a consciência continua pervadindo o corpo físico, fazendo o quê? Iniciando o processo de decomposição dos 5 elementos. Ela está vivificando, mas ela perdeu aquele mídio o qual ela utilizava para vivificar e animar aquele jiva, já não se encontra à disposição da consciência. Por quê? Porque o corpo sutil disse, goodbye, corpo velho, é hora para mim deixar você, eu quero passar numa concessionária nova e comprar um carro novo, eu quero fazer um trade. Eu dou o corpo velho por um corpo novo. Né? Este ser é indestrutível, mesmo que ele viva em corpos mortais. Qualquer um que pense que o ser mata ou pode ser morto, não sabe a verdade. Ele não é nascido, o ser. Então, como ele pode morrer? Ele é sempre presente e não está sujeito ao tempo. Quando o corpo morre, ele não morre, como eu já desdobrei anteriormente, quando o corpo morre, o ser permanece pervadindo o corpo morto. Quando o corpo morre, o corpo sutil, vocês conhecem esse shot? O corpo sutil, ele se desprende, ele se desassocia, mas ele sobrevive à morte do corpo físico. Sempre sobrevive. Então, estou revisando esses conceitos para elucidar para vocês o habitante interior. Quando o corpo morre, ele não morre. O que não morre? A minha natureza como Brahman, vou precisar de uma massagem da sua poltrona mais tarde. Isso aqui eu tenho um ombro meio fraco. Desculpa. Eu, como Brahman, jamais morro. Por quê? Natalina, me diga essa resposta. Por que eu, como Brahman, jamais morro? Eu estou chegando no pé da. Sabe por quê? Responde você. Exatamente. Você, Brahman, jamais morre porque você não é sujeito a nascimento. Você não nasce, portanto, como é que você vai morrer se você nunca nasceu? Só aquelas coisas no universo de Mitya que aparecem e desaparecem. Né? Quando o corpo morre, ele não morre, Brahma não morre. E o seu corpo sutil não morre. O único modo do corpo sutil morrer é quando a imagem desapareceu. Aqui, não sei o que ocorreu. O único modo do corpo sutil morrer, não é morrer, é quando o corpo sutil, que nada mais é do que um acúmulo de energias mentais e emocionais derivadas da identificação com o corpo físico, entendeu? Esse acúmulo de energias mentais, emocionais, identificadas com o corpo físico, que estão gritando por continuidade de expressão no plano físico. Então, esse corpo físico, ele também não morre. Você não morre como Brahman, você não morre como a sua alma individual, o seu corpo físico. Ok? O ser pleno está sempre presente. Quando o corpo morre, o ser pleno não morre.
Como pode você dizer que você é um matador se você conhece o ser como ele é? Se você compreende o que você é, como você pode dizer que você é um fazedor de ações, que você vai matar, e etc, etc. Esse é o ponto. Tal como uma pessoa velha troca roupas velhas ou velhas roupas por novas roupas, o habitante interior desiste de seu velho corpo por um outro corpo novo. Tal como uma pessoa troca velhas roupas por novas, nem todo mundo, né? Uma pessoa que tem guarda-roupas e mais guarda-roupas e mais guarda-roupas, porque eles adquirem roupas novas, mas não, né? Eles não passam adiante as outras roupas. Como pode? Tal como uma pessoa que troca velhas roupas por novas, o habitante interior desiste de seu velho corpo por um outro corpo. Aí é que eu quero elaborar um pouco. Porque a consciência Brahman, consciência, existência, Om, simbolizado por Om, ele não é o habitante interior. Tá? The indweller, como em inglês a gente diz, esse indweller, ele não é o Brahman, a consciência. O indweller, o habitante interior do corpo, é o corpo sutil. É o corpo sutil que pervade o corpo físico e aí anima, vivifica e anima o corpo físico através do seu sistema prânico, seus sistemas emocionais, mentais, intelectuais. Aí o corpo se torna um corpo, um jiva humano vivo, um jiva humano dotado de inteligência e livre-arbítrio. Então, o que é esse habitante interior? Porque aqui, tal como uma pessoa troca velhas roupas por roupas novas, o habitante interior desiste de seu velho corpo por um outro corpo. Nessa passagem, Lord Krishna se refere ao corpo sutil. Corpo sutil é aquele que, tal qual o indivíduo que troca, abandona as roupas, vestimentos velhos por um vestimento novo, é o corpo sutil que se desassocia do corpo físico devido ao seu parabhava karma. Não necessariamente quando a idade é muito avançada e o corpo é muito fraco. Doenças podem ocorrer, acidentes podem ocorrer em idades muito, muito novas, né? Olha isso. Mas, dependendo do parabhava karma de cada um de nós, o habitante interior, ele pode desassociar-se do corpo físico e iniciar o processo de configuração de um outro corpo, por motivos, por questões kármicas. Ah, não, mas não é injusto. Ah, pessoas que vivem 100 anos, outras pessoas vivem 2 meses, 1 mês, 3 anos, 10 anos. Né? Tudo isso é definido por karma. Sempre por karma. E como nós já determinamos hoje de manhã, Ishvara é essa ordem, esse sistema que não comete algum erro. Ah, eu perdi meu filho na idade de 3 anos, isso e aquilo. Calma. Calma. São as leis de Ishvara, eu compreendi Ishvara, eu desenvolvi a compreensão de Ishvara, eu compreendo o que é o Jiva, eu compreendo o relacionamento entre Jiva e Ishvara. Então, se chegou o momento de alguém, chegou o momento de alguém. Tudo isso é designado por essa ordem kármica, ética kármica, física, psicológica, que rege esse campo dármico. Então, o indivíduo que tem esse conhecimento, ele não se aflige com a morte do corpo físico. Ele sabe que nada pode causar a morte daquilo que ele é como Brahman, e até mesmo como indo ela como habitante interior, o corpo sutil, nada pode destruí-lo, porque o corpo sutil, ele pertence a uma subordem de realidade, dessa ordem de realidade secundária chamada
chamada Mitya, essa ordem de realidade secundária, ela é composta de 3 subordens: causal, o sutil e o físico material. Né? Então, dentro desse contexto, dessa dimensão, dessa ordem de realidade do corpo sutil, mental, emocional, o nosso aspecto mental, emocional, a nossa entidade, mente, ela jamais morre com a morte do corpo físico, ok? Então, o habitante interior não é Brahman, o habitante interior é o corpo sutil. É ele que pervade. Veja bem, as escrituras dizem que Brahman, ou a consciência, é o mais sutil dos sutis. É o mais sutil dos sutis. Dentro desse cosmos, dessa realidade chamada universo, o que é aquilo que é o mais sutil dos sutis? Alguém pode me responder? O espaço. O espaço é o elemento mais sutil dos sutis. Ok? Em referência ao Jiva, o que é o mais sutil dos sutis? O seu corpo causal. O corpo causal, sendo mais sutil do que o corpo sutil, ele pervade o corpo sutil. É o quinto elemento. Não, o espaço é o primeiro elemento, no sentido que é o mais sutil dos sutis. O ar se desenvolve do espaço e depois cada sucessivo, de cada um deles, obtendo uma metade. A Terra é a última. Terra é a última. Então, corpo causal é o mais sutil dos 3 corpos. Ele pervade o sutil pervade o físico, ok? O nosso processo espiritual, nosso processo de desenvolvimento espiritual é sempre do mais sutil. Na verdade, é um processo revertido. Nós estamos identificados como o mais denso, que é o físico. Aí nós identificamos com o quê? Com a mente. Ah, não, eu não sou o corpo físico, não tem problema, mas agora eu estou identificado com as minhas noções intelectuais, os meus conhecimentos, né? As minhas emoções, com o meu superego, etc. Então, nós estamos identificados com o corpo sutil. Então, no nosso processo de evolução, nós tendemos a crescer e nos identificarmos com esse corpo aqui, o corpo chamado Ananda Maya Kosha, é onde as experiências místicas e espirituais ocorrem, okay? Mas ainda assim é uma associação que causa apego e dependência e identificação errônea com alguma coisa que é sujeita à temporalidade, muito embora seja quase que eterno. Okay? Então, o processo nosso é de converter as nossas identificações, a nossa identificação com o físico para o sutil, do sutil para o causal, e do causal para consciência e existência, que é o mais sutil dos sutis, é a consciência, existência, em outras palavras, Brahman, que é o princípio que pervade os 3 mundos, os 3 universos, entendeu? Que naturalmente pervade todos os elementos físicos, né? Pervade tudo que existe dentro desse universo. Vocês estão de acordo que o espaço pervade tudo? Tá? De acordo que o espaço pervade o nosso corpo físico? Então, o habitante interior é o corpo sutil, porque o corpo sutil, ele pervade o físico e ele dá vida ao físico, ele ativa o físico através dos pranas, mas ainda assim ele é livre e independente do físico. Por quê? Porque ele cansa do corpo e vou criar um corpinho novo para mim, começar tudo de novo, né? Então, esse é o princípio que se refere ao habitante interior. O verso 23, Krishna continua ensinando Yani Yoga a Arjuna, muito embora
a gente pode imaginar o pobre Arjuna ali recebendo aqueles ensinamentos, mas a gente vai ver um pouco mais adiante que o Krishna compreende que esses ensinamentos não estão sendo compreendidos por Arjuna. Aí há quem diga, putz, mas, come on, esse foi um erro grosseiro da parte de Krishna, ficar ensinando Yani Yoga para Arjuna, que é um guerreiro, em vez de ensinar Karma e Dharma, vai ensinar Moksha no início, né? Mas aí há quem diga que Lord Krishna, ele ensinou Yani Yoga para Arjuna para deixar claro e evidente a todos nós que o Yani Yoga sem o Karma Yoga é simplesmente impossível. Do mesmo modo que o Yani Yoga, o Yani Yoga sem o Karma Yoga é quase impossível. E o Karma Yoga sem o Yani Yoga é incompleto. Karma Yoga sem Yani Yoga é incompleto. Você vai se desenvolver, né, tanto Punya, uma pessoa espiritualmente elevada, uma pessoa amável, uma pessoa adorável, uma pessoa justa, uma pessoa generosa, caridosa, uma pessoa bela. Vai receber tantos Punyas, mas ainda assim você nunca fez nada para se libertar de Punya e Papa. Você fez tudo para acumular Punya. Entende? Vocês entendem Punya Papa? Okay. Então, o que isso significa dizer? Significa... Onde é que eu estava indo com tudo isso? 23. Não, mas eu estava me referindo ao fato de que Lord Krishna, ele apresentou o Yani Yoga, não para simplesmente depois dizer, putz, Arjuna, você simplesmente não é qualificado, e foi um erro meu, etc. Não, foi para demonstrar a todos nós que Yani Yoga, sem o Karma Yoga, é alguma coisa quase que impossível. Você precisa passar, Yani Yoga sem o Karma Yoga, você precisa passar pelo Karma Yoga, compreender o que é Karma, compreender o que é Dharma, compreender o que é Ishvara, o que é um Jiva e o relacionamento entre Jiva, Ishvara e o campo dármico, e tudo isso em relação à natureza de tudo isso como Brahman. Então, cada coisa no seu lugar. Né? Então, Krishna, ainda persistindo no Yani Yoga, diz, armas não podem destruir o ser, fogo não pode queimá-lo, nem a água afogá-lo ou molhá-lo. O vento não pode desidratá-lo, matá-lo através da desidratação. Nada pode afetar o ser que você é. Nem as armas, nem o fogo, nem a água, nem o vento, nem a terra, né? Porque a terra, o elemento terra também, a gente pode ter um vulcão, né? Um terremoto. Já pensou em morrer afogado debaixo da terra? Não deve ser muito legal. Acho que eu prefiro morrer afogado na água do que na terra, né? Então, esses 4 elementos são elementos perigosíssimos. O único elemento que é inofensivo é o espaço, porque ele é tão pervasivo que ele não pode realmente afetar a nossa existência como viva, a nossa construção corpo-mente, né? Então, aqui Krishna insiste no Yani Yoga, dizendo que armas não podem destruir aquilo que você é, fogo não pode queimá-lo, nem água molhá-lo, o vento não pode secá-lo. O ser é imutável, onipresente, ele permeia, penetra tudo. Ele é imóvel e é eterno, mas ainda assim, todo o dinamismo e movimento que nós vemos em Mithya é todo somente devido à consciência e existência, em outras palavras, Brahma. Ele não faz nada, mas ainda assim nada ocorre nesse universo aparente que não seja causado por Brahman. Entendeu? Sabendo que ele é um objeto
pensamento, sabendo que ele não é um objeto do pensamento e não é sujeito a mudanças, você não deve se preocupar. Ele não é um objeto de pensamento, ele não é sujeito a mudanças, você não deve se afligir. Mesmo se você vê o ser preso num constante ciclo de nascimentos e mortes, você não deve se afligir, porque o que é nascido morre, o que morre é renascido. É tolice preocupar-se sobre o que não pode ser mudado. Então, é o mesmo conceito. Ó, acho que a gente vai ter que abandonar esse projeto. Não, você está desligando o telefone. Você tem que deixar isso. Tá? Deixou. Não, vamos abandonar esse projeto que eu cansei. Deixa ele aí assim. Ele é imutável, onipresente, ele permeia, penetra tudo, ele é imóvel, ele é eterno, sabendo que ele não é um objeto de pensamento. Objeto de pensamento significa ele não pode nem mesmo ser conceptualizado. Olha que loucura. Ele não é um objeto. Aquilo que nós somos não é um objeto de experiência, não é um objeto de conhecimento e não é um objeto de conceptualização. A gente não pode conceptualizar aquilo que nós somos. Por quê? Porque nós somos aquilo que experiencia, experimenta, conhece e conceptualiza. Nós somos esse princípio capaz, através do intelecto jiva, de até mesmo criar objetos conceptualizados. Você já ouviu alguma vez falar sobre o universo? Alguém já viu o universo? Alguém já tocou o universo? Não. Existem diversos conceitos, objetos que são objetos conceptualizados. Tudo isso são objetos, porque existem como um conceito, né, dentro do âmbito da minha consciência. Mas ele diz que o ser, ele não é um objeto de conceptualização. Ele não é um objeto do pensamento, isso significa, ele também não é sujeito a mudanças, portanto, você não deve se afligir. Mesmo se você ver o ser preso num constante círculo de nascimentos e mortes, você não deve se afligir, porque o que é nascido morre, o que morre é renascido. Mesmo conceito que nós já determinamos antes. A gente compreende essa lei básica, essa lei universal de Nitya, que é tudo que tem um início tem um fim. Né? Então, a gente sabe que tudo que tem um fim tem um início. Então, a energia se transforma em matéria, que matéria que se transforma em energia, que se transforma em matéria. Então, as vasanas vão criar um nascimento novo, o nascimento novo vai criar a velhice e a morte vai se tornar as vasanas, o corpo de vasanas que irá renascer. Então, renascimento, vida, envelhecimento e morte é cíclico, é um processo sem fim. Porém, existe um fim. Aí a gente poderia entrar no conceito do suicídio espiritual. O que é esse fim? O fim é simplesmente dar um passo para o lado e sair do samsara. Não, eu cansei dessa roda viva, desse samsara chakra. Vida, envelhecimento, morte, renascimento, vida, essa constante ciclo, né? De nascimento, vidas, mortes e renascimentos. Então, esse ciclo pode ter um fim. E o fim desse ciclo é chamado moksha, libertação. Libertação desse emprisionamento chamado samsara. Então, Krishna diz, mesmo se você se considera preso nesse constante ciclo de nascimentos, vidas e mortes, você não deve se preocupar, porque aquilo que nasce, morre, e aquilo que morre, renasce. Nos dá muito conforto isso, não? Ou não? Não, eu estou trabalhando para o meu moksha, mas se não der tempo, eu vou nascer de novo. Não? E aí eu
eu vou continuar da onde eu parei. Né? Não, se não der tempo essa vida, então não quero nem saber. Eu vou simplesmente correr atrás do que eu quero, eu vou fazer qualquer coisa para realizar meus desejos, eu vou violar as leis, as regras, né? Eu vou virar um político brasileiro, fazer de tudo para encher a minha conta bancária na Suíça, etc, etc, porque, de qualquer modo, eu não vou obter moksha. Não, tem que tomar cuidado, porque o que morre depois renasce. Você renasce a partir dos seus parabara karma, dos seus sanchita karmas. Os karmas, tudo aquilo, resultado das suas ações, que ainda não frutificaram, que ainda não se manifestaram, são os sanchita karmas que vão produzir esse corpo novo. E você que vai ter que recomeçar da onde você parou. Se você tiver muito crédito de punya, méritos espirituais, você vai começar já de uma plataforma, né? Umas vassas espirituais que, né? A partir do qual a sua elevação é muito simples e fácil. Mas se você estiver lá embaixo, você vai ter que pagar os seus débitos kármicos, né? Vai ter que passar por diversos sofrimentos antes de você zerar a sua conta kármica, etc, etc. Né? Portanto, você não deve se preocupar, porque aquilo que nasce, morre, e aquilo que morre, renasce. É tolice se preocupar sobre o que não pode ser mudado. Tá, agora, depois de a gente ter revisado pela segunda vez esse conceito, alguém tem medo da morte? Esse ponto não diz a verdade. Ninguém tem mais medo da morte. O problema da morte está resolvido. Quem é que tem medo do Covid? Verso 28. Todos os seres não são manifestos no início. Tornam-se manifestos no meio dos seus ciclos de vida e retornam para a condição não manifesta no final. O que há para se preocupar a respeito disso, Arjuna? Todos os seres são não manifestos no início. É o mesmo princípio que eu comentei recentemente. Está todo mundo comigo aqui? Tá, ok. Todos os seres não são manifestos no início. Significa que existem dois módulos, duas expressões de Brahman associado com Maya. Tá? Brahman, associação com Maya, produz os três universos. Quando ele é manifesto somente aqui, a gente diz que ele existe, mas existe em seu estado potencial, no seu estado semente, também referido como corpo macrocósmico causal do universo. Então, do ponto de vista do macro, tanto quanto do ponto de vista do micro, que é o Jiva, nós existimos como em nosso estado potencial semente e nosso estado manifesto, como a construção corpo-mente. Okay? O universo manifesto é quando ele se desdobra do causal no sutil físico-material. Então, tudo que existe a partir desses dois estados, o potencial e o manifesto. Okay? Vocês compreendem isso? Energia, matéria, energia, nada no universo como é que se diz? Destruído ou criado, mas simplesmente transformado, né? Ciclicamente. Todos os seres são não manifestos no início. Significa que no início, todos nós existimos no corpo macrocósmico do universo, em nossos estados causais, potenciais, semente. Nada existe, mas ainda assim tudo existe. Quando a gente pega uma sementinha,
Existe na Índia algumas árvores que são referidas nos nossos textos vedânticos, porque elas possuem sementes minúsculas. Mas quando elas encontram um solo justo, um clima justo, né, com as circunstâncias justas, né, nós somos sementinhas. Quando nós encontramos um nascimento justo, um solo justo, circunstâncias favoráveis, essa sementinha que é a ignorância, porque ela ainda não se manifestou, ela está ainda presa em seu estado potencial, semente, ela tem o potencial de desabrochar, crescer, evoluir e reconhecer a sua natureza como Brahman. Ok? A sementinha da árvore, a árvore existe na sementinha da árvore, mas se a gente for analisar a sementinha da árvore, é tão pequena, você coloca sobre a luz e os nossos instrumentos, né, de amplificação de imagens, microcosmos, microscópios. Isso. Ok. Quando a gente coloca sob exame, a luz do microscópio, o que a gente vê lá dentro? A gente vai procurar árvore lá dentro, a gente não encontra árvore. Não encontra. Mas naquela semente, olha que loucura quando a gente diz que Ishvara é uma ordem inteligente, onde tudo existe no seu estado potencial. Essa analogia da semente à árvore é muito importante, muito utilizada no Vedanta. Essa sementinha da árvore, ela contém a árvore, mas você não vê a árvore. De que modo essa semente contém a árvore? Quem é que sabe me dizer? Hã? Potencial. Hã? Potencial. Potencial, ela contém a árvore em seu estado conhecimento puro. A árvore, como todo o universo, nada mais é do que conhecimento puro. É por isso que a gente diz que Ishvara é onisciente, tem conhecimento de tudo. Então, a árvore existe na semente como o quê? Como o conhecimento da árvore. O conhecimento da árvore está ali, a sementinha sabe tudo, porque a sementinha é Ishvara, que é conhecimento puro. Naturalmente, requer as circunstâncias favoráveis para que ela se desenvolva e depois de 1000 anos se tornem aquelas árvores lindas, robustas, né? Fortes, com raízes profundas. Onde é que eu estou aqui? Todos os seres não são manifestos no início. Nós existimos como potencial, como semente, como conhecimento, como vasanas. Cardoso, você não dorme comigo não, hein, Cardoso? Tornam-se manifestos no meio dos seus ciclos. O que significa tornam-se manifestos no meio dos seus ciclos? Significa que a gente existe aqui como potencial, um corpo de vasanas, que em seu devido momento, em devidas circunstâncias, encontram um útero materno favorável, um tempo e uma cultura favorável para o prosseguimento do meu trabalho kármico, e aí eu construo um novo agente, um novo corpo, e aí eu apareço como manifesto no meio. Eu sou não manifesto no início, eu me torno manifesto no meio do meu ciclo e retorno para a minha condição não manifesto no final. Então, nós existimos, o nosso corpo sutil, que nada mais é do que quando ele se desprende do corpo físico, ele se recolhe em sua condição semente, causal, vasanas, um corpo mental, emocional, reduzido, tiny bits ao conhecimento. Todas as nossas energias mentais e emocionais são compactadas, né? Uma memóriazinha que usa um espaço mínimo, não? Esse computador gigante chamado Ishvara,
ainda assim, tudo sobre nós está registrado. A gente não consegue fugir do sistema. Tá? Tornamos-nos manifestos no meio dos ciclos e retornamos para a nossa condição não manifesta no final. A gente não precisa mais se preocupar a respeito de nada, Arjuna. Krishna está se referindo a nós. Nós somos os Arjunas, muito embora alguns de nós, nenhum de nós, sejamos realmente guerreiros, né? Arjuna é um guerreiro, um general. Alguns de nós têm o espírito de guerreiro, outros não. Mas ele está se referindo a todos nós. Não existe nada para nos preocuparmos a respeito, porque nada é destruído, tudo simplesmente se transforma eternamente, ciclicamente. No verso 29, algumas pessoas veem o ser como uma maravilha, outros falam dele como uma maravilha, e alguns escutam sobre ele como uma maravilha. Essa palavra maravilha, algum de vocês talvez possa me ajudar? Alex, se você puder, me ajuda daí também. Essa palavra maravilha em inglês é assim, some of you, a lot of people talk of Brahman as a wonder. A wonder. Hã? Assombro. Assombro, eu gostei. Assombro é melhor, porque maravilha não é a melhor tradução. Algumas pessoas veem Brahman como uma coisa assombrosamente magnífica, incompreensível, é uma coisa incrível, um assombro. Não uma maravilha, que maravilhoso isso, que maravilhoso aquilo. Algumas pessoas veem o ser como alguma coisa assombrosa. Outros falam sobre o ser como alguma coisa assombrosa, magnífica, né? E alguns escutam sobre o ser como uma coisa assombrosa, magnífica, né? E esse assombroso, magnífica, você pode pedir para ele? Está assistindo a aula. Então, vocês estão escutando aqui os passarinhos aqui? Outros falam dele como uma maravilha e alguns deles escutam sobre ele como uma maravilha. Essa palavra assombrosa, maravilha, magnífica, etc., ela dá origem, é um referimento também a muitos círculos espirituais que se referem a Brahman como alguma coisa transcendental, extraordinária, alguma coisa incompreensível, alguma coisa jamais atingível, jamais realizável, jamais conhecido. É alguma coisa que nenhuma palavra pode definir, etc. As escrituras védicas criaram bilhões de palavras para tentar descrever, mas mais especificamente, para remover a nossa ignorância que obstaculiza a nossa clara percepção de que nós somos Brahman, que nós somos a consciência e não o intelecto. Então, as palavras, elas existem com o propósito de revelar Brahman. Então, essa história de que Brahman é alguma coisa que as palavras não podem dizer, aquele que fala que é Brahman é porque não entendeu nada, são os círculos espirituais que dizem que a verdade é a vacuidade, é o nulismo, é nada, nada existe. As escrituras védicas e do Vedanta, eles dizem que a realidade não é a vacuidade. A realidade é a plenitude, é a totalidade. Brahman não é a vacuidade, Brahman é a plenitude de si mesmo, como consciência e existência, aquilo que pervade tudo, do mesmo modo que o nosso elemento físico chamado espaço pervade o inteiro Nitya. A consciência, ela pervade todos os universos e ela permanece pervadindo a ausência dos universos. Então, essa consciência, ela é uma coisa assombrosamente magnífica. Qual foi a palavra mesmo, Alex? Assombro. É uma sombra. Ela é esse assombro, é essa coisa, mas... E ela não é um objeto de conhecimento, mas ainda assim, o propósito da vida é permitir ao jiva humano reconhecer a sua real natureza como
Eu sou Brahman, eu sou consciência, existência, eu não sou meu intelecto, eu não sou minha mente, eu não sou minhas emoções, eu não sou o meu sistema de memória, eu não sou a minha história de vida, eu não sou a minha profissão, o meu status, eu não sou nada disso, não sou as minhas experiências, eu sou a luz, né? Dentro a luz que ilumina e revela todos esses objetos de experiência, né? Entre os quais a minha construção corpo-mente é um entre tantos. A gente tem uma visão objetiva de nossas mentes, você não tem? Ah, minha mente hoje está... Né? A gente sabe. O corpo físico, a gente, oh my God, estou envelhecendo. Eu estava conversando com a minha amiga no outro dia, tomara que ela não esteja ali, mas não vou dizer o nome dela. Não vou dar nome ao santo. Eu estava conversando com ela no outro dia, e ela falou, putz, aí aconteceu isso e aquilo, aí eu fiquei velha. Eu olhei para ela e falei assim, quando é que você ficou velha? Ela virou para mim, precisamente quando eu fiz 50 anos. Não, a gente tem uma visão objetiva do corpo. Existe um princípio no Vedanta que precisa ser claramente compreendido, retido. Eu não posso ser aquilo que eu testemunho. Eu não posso ser aquilo que eu percebo, aquilo que eu observo, né? Aquilo que eu conheço, aquilo que eu experiencio. Eu não posso ser aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu experiencio. É uma lógica muito simples. E quem é que gostaria de achar um defeito nessa lógica? Eu não posso ser aquilo que eu testemunho. Alguém tem alguma objeção a respeito disso? Eu não posso ser aquilo que eu objetivo, aquilo que eu percebo, aquilo que eu conheço. Por quê? Porque ou eu sou o sujeito ou eu sou o objeto de conhecimento, o objeto de percepção. Ou eu sou o sujeito ou eu sou o objeto. A gente precisa decidir. Essa é uma posição importante que todos nós precisamos decidir, entendeu? Se eu quero ser o sujeito ou se eu quero ser o objeto. E dentro dessa classificação de objetos, a gente tem que jogar lá dentro daquele caldeirão, a gente tem que jogar lá dentro o nosso corpo físico, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas histórias, as nossas memórias, o nosso intelecto com todas as suas noções, os nossos estados sublimes de Nirvikalpa Samadhi, as experiências mais místicas, esotéricas, tudo isso que é possível dentro do corpo causal, no âmbito do corpo, a gente tem que jogar tudo ali no caldeirão daquilo que eu não sou. Por quê? Porque se eu estou relatando uma experiência a respeito de alguma coisa, eu não posso ser aquela coisa. O propósito do Vedanta é negar todos os objetos como aparentemente reais, ou o não ser, o ser aparente ou não ser, de tal modo que a gente possa isolar aquilo que nós somos, que é a consciência pura do observador, não o intelecto, a consciência que ilumina o intelecto do observador. De modo que a gente possa isolar a consciência, separando-a de todos os objetos, aquilo que eu percebo que não pode ser eu, porque eu não posso ser eu e o objeto de percepção, de modo que eu possa isolar aquilo que eu sou, reivindicar a minha identidade como aquilo que é o sujeito absoluto, minha real natureza, consciência, existência. Ok? Esse é um ponto importante. A gente não pode ser aquilo que a gente percebe. Portanto, todos esses fenômenos, essas experiências místicas, qualquer que seja objeto de experiência,
precisa ser rejeitada como não ser. A gente vai subindo das identificações com o corpo físico, denso, material, corpo de comida aqui, a gente vai se identificando com outros aspectos da nossa existência, a gente começa a se identificar com nossas emoções, sentimentos, ideias, noções, aí a gente se identifica com essas experiências mais místicas, espirituais, do corpo causal, e no final das contas a gente tem que rejeitar tudo aquilo que eu possa conhecer ou experimentar, porque aquilo que eu sou é a luz da consciência que ilumina e revela todo e qualquer objeto de experiência. Qual é a limitação de todo objeto de experiência? Não, independentemente do quanto ele sublime ele possa ser aqui. Qual é a limitação mais importante, mais fundamental, mais básica? Você precisa repetir ela. Hã? Você precisa repetir ela. Precisa sempre repetir a experiência. Sim. A limitação fundamental básica é a temporalidade. Você tem que fazer para tentar produzir uma experiência. Não? Aí o que ocorre naquela experiência? Ela te dá uma satisfação temporária. Essa satisfação temporária, depois de um certo tempo, não satisfaz o indivíduo maduro. O indivíduo maduro quer uma satisfação que não seja limitada pela temporalidade e que requer constante esforço para reproduzi-la. Entendeu? Então, qualquer coisa que ocorra a nível físico, mental, emocional, intelectual e causal é um objeto que precisa ser rejeitado e colocado no seu devido lugar como um objeto de experiência que possui um certo valor, como se diz, Alex? Cara, Alex é minha memória, sem Alex eu estou fugindo. Valor intrínseco? Não, Alex. O valor utilitário. Todos os objetos... Obrigado, querido. Todos os objetos de mídia, eles possuem um certo valor utilitário. Qual é a utilidade de todos esses objetos? Preparar a mente. Propiciar algumas aprendizagens que vão preparando a mente, purificando e melhorando a nossa capacidade discriminativa, né? Um intelecto sempre mais refinado, através da escola chamada a vida, Nitya, Samsara. Mas Samsara no sentido positivo, porque Samsara é aquela interação com o mundo que não visa a elevação espiritual, visa simplesmente yami, eu quero o que eu quero, quando eu quero, mais e mais. Né? Mas quando nós nos tornamos karma yogis, a nossa interação com o campo é principalmente voltada para o meu crescimento espiritual e menos voltada para a satisfação dos meus prazeres ou o meu crescimento material. Está todo mundo comigo? Depois do almoço é um pouco mais difícil, hein? Porque ainda bem que vocês dançaram, cantaram, etc. Faltam 2 minutos, é 3h30, né? Que acaba essa. Não, 3h40. A menos que vocês estejam com pressa. Não, só para te avisar. Só para estudar o projeto. Onde é que nós estamos? Ok, desta forma, você não deve lamentar-se por essas pessoas que você está tão preocupado de matar ou morrer por elas, etc. Esse ser, o 29, este ser, este ser, aquele que habita os corpos de todos os seres, é sempre indestrutível. Desta forma, você não deveria lamentar-se por essas pessoas. Então é isso. Ninguém tem medo da morte, ninguém tem medo do corona. O verso 31 diz que também, se você considerar esta situação a partir do ponto de vista do seu dever, você não deve vacilar.
um outro argumento. Esse argumento é aquilo que se refere ao Dharma circunstancial de cada um de nós. O meu dever, do ponto de vista da minha profissão, da minha posição social em referência a um certo evento, né? É o dever de todos nós defendermos e protegermos o Dharma para o benefício das gerações futuras e aquelas ainda mais futuras, né? Então, independentemente disso, é dever de um pai exercer o seu papel de pai, da mãe, igualmente, exercer o seu papel de mãe, do filho exercer o seu papel de filho. Então, nós temos todos esses papéis, esses dharmas relacionais, os quais precisam ser respeitados, né, em nossas interações com o campo. Então, Krishna diz para Arjuna, você também deve considerar essa situação a partir do ponto de vista moral. Você é a pessoa que deve liderar o seu exército para proteger e defender o Dharma. Porque se esse Dharma for destruído, todo mundo vai sofrer, todas as gerações futuras vão sofrer. Você deve considerar o seu Dharma. Nada é mais auspicioso para um guerreiro do que uma guerra justa. Então, Arjuna é um guerreiro, é um general do seu exército. A gente não sabe porque a gente nunca entrou realmente na mente de um guerreiro, de um soldado, mas existem soldados que vibram sempre que existe uma oportunidade de ir em guerra, porque eles foram preparados toda a vida para exercitarem aquele swadharma, aquele dever, entendeu? Então, tem uma guerra, ok, agora eu posso ir lá defender o Dharma, defender a minha nação, etc. Dependendo do condicionamento do guerreiro. Mas nos velhos tempos, as guerras eram lutadas para proteger o Dharma. Dentro do contexto da cultura védica, de milhares de anos atrás, a guerra era entre Dharma e Adharma. Nos dias de hoje, são outros tipos de guerras, como eu mencionei no início das classes hoje de manhã, né? Então, um guerreiro que tem a possibilidade, a gente vê isso em alguns filmes do Netflix, sabe? Se você for analisar the mindset daqueles guerreiros, desses filmes que a gente vê, eles se relacionam com os fatos, com o guerreiro, entendeu? Ele tem aquela ideia de que morrer no campo de batalha é a morte mais nobre e elevada que existe. Eu não quero morrer fora do campo de batalha. O meu Dharma é lutar até a morte para proteger a minha ideologia, a minha nação, o Dharma, etc, etc, né? Então, essa é a mentalidade dos guerreiros, né? E Krishna diz, nada é mais auspicioso para um guerreiro do que uma guerra justa, uma guerra que não foi provocada ou solicitada por você devido à sua avareza, à sua ganância, à sua ambição, mas é uma guerra justa, né? Não existe nada mais auspicioso do que morrer numa guerra justa. O que você está esperando, cara? A vida inteira você estava esperando por essa oportunidade, agora você está aí, né, fazendo xixi, cocô nas calças, só porque você viu o seu tio, seu avô do outro lado da batalha, mas você pirou, cara? Né? Somente aos guerreiros com muita sorte, sorte aqui significa com muito méritos, guerreiros com méritos, com créditos de punha, lhes são dadas a oportunidade de lutar uma guerra não solicitada. É um privilégio enorme, entendeu? É um privilégio. Vamos lutar essa guerra. Essa guerra é um portão aberto para o paraíso. A Arjuna antes estava pensando, não, se eu lutar essa guerra, eu vou acabar matando pessoas que eu aprecio, que eu amo, que eu respeito. Eu sou apegado a eles e eu não quero ver o meu apego e dependência deles, então eu vou eu vou distorcer as coisas, eu vou dizer, não, é uma coisa adármica porque eu sou contra a violência. Onde é que já se viu um guerreiro dizer, não, eu sou contra a violência, sou contra o sangue?
O ego tem todo tipo de malícia, entendeu? Para enganar a si mesmo e para perturbar a nossa faculdade de discriminação e compreensão daquilo que era óbvio. Você tem que lutar, você tem que proteger o Dharma. Você não irá para o inferno, você irá para o paraíso se você destruir esses inimigos do Dharma. Você não irá para o paraíso se você sair correndo que nem uma galinha para viver o resto da sua vida meditando na floresta. Por quê? Porque você não seguiu a sua natureza. Você decepcionou a sua classe de guerreiros. Você propiciou a injustiça e a opressão que reinará por muitas gerações, entendeu? Devido à sua decisão, que foi fundada numa interpretação totalmente equivocada, devido ao quê? Aos seus apegos. Os apegos, os nossos quereres, as nossas dependências, expectativas, né? Todo esse relacionamento nosso com os nossos objetos causam o nosso intelecto, né, ficar totalmente perturbado, disturbado, a tal ponto que a gente não consegue fazer uma leitura apropriada da situação e responder devidamente, né? Mas o Arjuna, ele estava pensando que não, agora eu sou um sannyasi, eu quero ir para meditar, não gosto mais de sangue. Ele diz, não, essa guerra sanguinenta, todo mundo tem que morrer. Nas escrituras, diversas vezes, nesse texto, Krishna diz que as forças do adharma, os indivíduos extremamente adármicos, eles precisam inicialmente de serem convertidos no Dharma. Então, o primeiro esforço é tentar ajudar esses indivíduos a serem convertidos em Dharma, nas leis da ordem dharmica. Mas aqueles que não forem convertíveis, aqueles que não compreenderem o valor e os ensinamentos dessas escrituras de Dharma, sabe o que as escrituras dizem? Eles precisam ser destruídos. Destruídos. Se eles não são convertidos, eles precisam ser destruídos. Mas se você omitir a sua honra e recusar realizar o seu dever, você cometerá um grande pecado e você acumulará um karma muito adverso. Você acumulará um débito kármico, papa karma, em outras palavras. Você cometerá um pecado. Existem dois tipos de pecado. A gente peca por uma ação indevida, inapropriada, né? E a gente pega por inação ou omissão. A gente tem que saber os momentos da inação e o momento da ação, e no momento da ação, que tipo de ação é mais apropriada. Vocês pensam que viver é fácil? Não. Requer muita capacidade espiritual, muito desenvolvimento intelectual. Entendeu? Muita sabedoria, em poucas palavras, né? Você cometerá um pecado. Por quê? Porque você está confundindo as coisas, você não compreendeu a ação e a inação, e quando optar pela ação e quando optar pela inação, você cometerá um pecado devido à inação, à omissão do seu Dharma. Pessoas falarão de sua infâmia sem fim, a sua moral, o seu prestígio será destruído. Para uma pessoa honrada, desonra é pior do que a morte. Agora ele está pegando no ego, está entrando com o dedo na ferida do ego do Arjuna, para ver se ele acorda, né, cara? Para uma pessoa de honra, uma pessoa de prestígio, uma pessoa de respeito, a desonra é pior do que a morte. Não é verdade? É uma morte em vida. Hã? É uma morte em vida. Uma morte em vida. Existem pessoas nas culturas orientais que, quando eles dão umas vaciladas, eles fazem ações extremamente indevidas,
Aí, quando eles são expostos, eles preferem, né, tirar a própria vida, porque a morte é menos dolorosa do que a desonra, ser exposto, entendeu? Ser humilhado. Para uma pessoa honrada, a desonra é pior do que a morte. Seus pares, os grandes guerreiros que o estimam agora, verão você como um covarde. Eles irão zombá-lo e ridicularizá-lo. Eles diminuirão os seus talentos, as suas conquistas interiores e dirão coisas inesquecíveis, coisas horríveis sobre você. Todo o seu passado grandioso vai ser apagado. O que vai restar de você vai ser a desonra daquele que fugiu do campo de batalha no momento que a sua ação como líder, né, do seu exército era requerida. Então, ele está tentando, de todo modo, ajudar a Arjuna. Você vê que nesses versos iniciais, os ensinamentos, eles estão oscilando entre Karma Yoga, Dharma Yoga, Jnana Yoga e psicologia pura, né? Tentando provocar ele através da sua autoimagem, né? Dizendo o seu prestígio, vai ficar mal para você, as pessoas vão falar mal de você. Então, usando todas as armas possíveis para tentar ajudar a Arjuna a fazer o que ele precisa fazer. Naturalmente, né, Arjuna não pôde compreender isso no início, para o benefício de todos nós, senão a gente não teria 18 capítulos do Gita. A gente teria só 1 ou 2 capítulos do Gita, né? O que pode ser mais doloroso? Considere isso. Se você morrer, você irá para o paraíso. Se você vencer, você desfrutará o paraíso enquanto vivo. Você desfrutará, né, de todo o punya material, espiritual, psicológico, né? Você vai ter honra, prestígio, admiração, respeito, porque você foi aquele que restabeleceu o Dharma e que destruiu a opressão, né? E criou uma sociedade justa. Então, você vai desfrutar de um paraíso na Terra, ou você irá desfrutar de um paraíso após a vida, se você morrer aquela morte justa, defendendo o Dharma. Se você vencer, você desfrutará. Então, você vai vencer. Que lindo, não? Você irá vencer de qualquer modo, né? Desta forma, querido Arjuna, por favor, levante-se e lute, né? Faça o seu dever, né? Veja prazer e dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota sobre a mesma luz e se prepare para a batalha. Veja bem, veja a vitória e a derrota, o ganho e a dor, o prazer e a dor sobre a mesma luz. Então, quando a gente vê os pares de opostos sobre a mesma luz, isso ainda assim não invalida o fato de que nós precisamos agir devidamente e adequadamente. A gente vê tudo com equanimidade em Nitya. Por quê? Porque a gente sabe, para cada ganho existe uma perda, para cada perda existe um ganho, mas ainda assim, a gente não pode ficar paralisado com subterfúgios mentais, intelectuais, entendeu? Que nos impedem de exercitar os nossos dharmas, os nossos papéis sociais, né? Nós temos que dar a nossa contribuição. Se você lutar, você não cometerá pecado. Interessante? Ok. Om Purnamada
Udachyate Purnasya Purnamedaya Purnamevakashishate Om Shanti Shanti Shanti